Disse Jesus: devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Se existe algo que todos, cristãos e não cristãos, é saber que Deus é amor. O amor de Deus pela humanidade vai muito além da nossa compreensão. E por esse amor, Ele ofereceu seu próprio Filho, Jesus Cristo, como sacrifício para nos salvar. Cristo Jesus morreu para nos dar a oportunidade de ganhar a vida eterna. Leia comigo. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Se a gente olhar com atenção, a Bíblia, que é a palavra de Deus, tem como principal fundamento a promessa da vida eterna. Cristo Jesus veio ao mundo para morrer pelos nossos pecados, mas Deus o ressuscitou. Jesus venceu a morte e deixou a promessa da vida eterna para quem o aceitasse como Salvador. A morte e a ressurreição de Cristo inaugura o tempo da graça. Nos revela o caminho da salvação através dele. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Cristo é o caminho para a vida eterna. Ninguém verá o reino de Deus se não for através de Cristo Jesus. Deus é amor. Ele ama os seus escolhidos, mas Ele quer que cada um busque a santificação. O que isso significa? A salvação da nossa alma, a nossa entrada no reino de Deus, necessita da perseverança, da fé e do amor a Deus e ao próximo. E aqui vale lembrar que Jesus Cristo resumiu os 10 mandamentos em 2. Leia comigo. Disse Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículos 37 e 38. Cristo Jesus é o único caminho para a vida eterna, para a eternidade da alma no reino de Deus. Mas isso depende da fé. Depende da fé nas palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. Leia comigo o que a palavra de Deus nos diz sobre a vida eterna. Disse Jesus: na verdade eu vos digo, aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Evangelho de João, capítulo 6, versículos 47 e 48. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom de Deus é a vida eterna por Jesus Cristo, nosso Senhor. Romanos, capítulo 6, versículo 23. Disse Jesus: na verdade eu vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas já passou da morte para a vida. Evangelho de João, capítulo 5, versículo 24. A vida aqui na Terra é passageira. Só o que importa é conquistar a vida eterna para a nossa alma. E o único caminho para isso é Cristo Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Sem fé e amor é impossível agradar a Deus. Não adianta dizer que ama a Deus e viver uma vida de pecado. Depois que você aceita Jesus como teu único Senhor, passamos a ser servos de Deus. Deixamos de ser escravos da carne, escravos do pecado. E na carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 6, podemos ler: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam.
Deus enviou Jesus Cristo para nos conceder a chance da salvação. A vida eterna está diante de nós. Devo repetir: Deus é amor. Amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho Jesus para sofrer e morrer por nós. Mas Cristo ressuscitou. Com isso, revelou que Ele é a vida eterna. E que, seguindo os seus ensinamentos e obedecendo o que Deus quer de nós, conheceremos o reino de Deus. Por outro lado, o salário do pecado é a morte. Tudo que não agrada a Deus surge diante de nós como um grande banquete. Tudo parece prazeroso, mas no fim, tudo isso nos levará para a perdição eterna. Por isso, você que ainda não se converteu, você que vive uma vida em que nada faz sentido, você que está na solidão, na tristeza e na depressão, venha para o Evangelho de Cristo. Aceite Jesus como Senhor da sua vida. Eu fiz isso. Eu era ateu e negava a fé, mas conheci o amor de Deus em minha vida. A sua vida também pode ser transformada. Basta você crer e aceitar. Agora queria deixar uma palavra para você que já anda no Evangelho de Cristo. É o momento de orar e vigiar. Sejamos fortes e firmes diante das tribulações da vida. Devemos perseverar na fé, no amor a Deus e ao próximo. Devemos viver em vigilância constante para não cair nas armadilhas, nas ciladas do diabo, como está escrito na palavra. Mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência, a mansidão. Luta o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já confessado boa confissão diante de muitas testemunhas. 1 Timóteo, capítulo 6, versículos 11, 12. E ainda podemos ler: disse Jesus, sê fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Apocalipse, capítulo 2, versículo 10. E aqui, mais uma vez, convido todos aqueles que estão nos caminhos do Evangelho. Vamos continuar orando e vigiando. A vinda de Cristo se aproxima. E muitos, milhares de pessoas precisam ouvir sobre o Evangelho de Cristo. Devemos continuar obedecendo o mandamento do nosso Senhor. Ir por todo o mundo e pregar o Evangelho. E como sempre digo, não importa como nem onde, o Evangelho deve ser pregado. Devemos falar da salvação e da vida eterna que está em Cristo Jesus. Por isso, mais uma vez peço sua ajuda para fazer desse canal um instrumento de evangelização. O YouTube tem seus critérios e mecanismos. E o que isso significa? Para que essa mensagem possa alcançar muito mais pessoas, é necessário que a plataforma do YouTube perceba o movimento do canal. Para isso, é importante você se inscrever no canal Quase Tudo. Então faz isso agora, se inscreve. E se você gostou deste conteúdo, compartilhe em suas redes sociais. Outra coisa muito importante, não se esquece de deixar o seu like. E claro, se você não gostou, pode deixar o dislike. Isso porque o like e o dislike movimentam o canal. E é exatamente esse movimento que vai levar a mensagem do Evangelho ainda mais longe. Conto com seu apoio, ok? Beijão e até o próximo vídeo.